Olá, turma, tudo bem? Já estavam com saudades, né? Confessem. Então, hoje vamos continuar os nossos estudos sobre a Europa, especialmente sobre sua divisão. Sabemos que a Europa ela é composta por 50 países. Vimos também que a Europa ela passou por um processo de divisão baseado em alguns critérios fisiográficos e também econômicos. Reuniu-se os países que tinham semelhança entre si em relação a esses aspectos físicos e geográficos, mas também aspectos econômicos, e somou o total aí de 4 grandes áreas aí na Europa, no continente europeu, que é a Europa setentrional, meridional, ocidental e centro-oriental. Então, vamos falar um pouco sobre cada uma dessas regiões. Vamos começar então falando sobre a Europa Ocidental, que é formada aí pelos países banhados pelo Oceano Atlântico, Reino Unido, Irlanda e França, além, né, dos países que mantêm relação direta com o Atlântico pelo Mar do Norte, como os Países Baixos, Bélgica, Alemanha, e por países sem saída para o mar, mas que possui direta ou indiretamente um vínculo ao Ocidente, que são a Áustria, a Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein, ok? Lembrando que esses países aí dessa região, eles são países desenvolvidos, né? São países industrialmente acelerados, são países que possuem grandes riquezas, e pelo fato deles possuírem esse desenvolvimento em relação a outros países do continente europeu, é uma região que acaba sendo até mais favorecida economicamente do que as outras, né? Vale destacar também que a Europa Ocidental ela possui 2 países lá no G8, o grupo dos 8 países mais industrializados, que é o Reino Unido e a França, né? Demonstrando aí o seu potencial industrial. O outro bloco que nós temos é da Europa setentrional, né, que podem ser divididos em 2 grandes grupos, né, o dos países nórdicos e o dos países bálticos. Deixa eu tentar aproximar só para vocês terem aí uma visão desse mapa, né, onde nós temos aí um panorama. Deixa eu sair um pouquinho para vocês verem, onde nós temos aí um panorama dos países nórdicos e dos países bálticos. Os países nórdicos, pessoal, eles são Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia, né? Como vocês podem ver nessa região aqui, ó, certo? Aí estão localizados esses países, além do arquipélago e península de Jutlândia, que formam aí a denominada Escandinava. Já os países bálticos, como vocês podem observar aqui no mapa, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, né? Eles formam aí o que nós chamamos de países bálticos. Os países, digamos que fazem parte, juntamente com os países nórdicos, da Europa setentrional, ok? Lembrando, pessoal, que a Europa setentrional, ela é caracterizada aí também pelas influências que ela sofre dos fatores naturais em suas paisagens
principalmente no extremo norte, onde predomina o clima polar. Então, por isso, na porção sul encontra-se as maiores concentrações aí populacionais e também as principais atividades econômicas que... Opa, deixa eu voltar aqui. Que é baseada principalmente nas indústrias, né? As atividades econômicas aí dessa região. O outro bloco é o bloco dos países meridional. Vou dar uma aproximada aqui para vocês. Né? Bem aqui, ó. Diz o seguinte, que a Europa meridional, ela compreende os países aí situados no sul do continente. Aí traz para nós quais são esses países. Portugal e Espanha, que estão localizados aí na Península Ibérica, Itália, na Península Itálica, Grécia e a porção europeia da Turquia, 3% do território, e 97% do território se situa na Ásia, né, da Turquia. Então, 3% pertence à Europa e 97% pertence aí à Turquia. Além de outros pequenos países aí, como o Vaticano, Andorra, San Marino, Mônaco e República de Malta. Vaticano, vocês sabem que é onde está localizado aí a sede da Igreja Católica, né? Então, único e exclusivamente existe único e exclusivamente para uma função religiosa o Vaticano, ok? Continuando. Se vocês observarem aqui no texto, deixa eu marcar para vocês, diz o seguinte, que essa região aí, ela é marcada por forte tradição cultural e histórica, né? Porque vai ser aí onde vai florescer o desenvolvimento das civilizações romanas e também das civilizações gregas. Além disso, navegantes e mercadores percorreram aí o mar Mediterrâneo oriental, depois o ocidental, formando as raízes da colonização dos demais continentes. Então, como a região ela é bastante, digamos que posicionada, bem posicionada, dali se saía várias navegações, né, para explorar o alto mar, mas também dali se desenvolveu essas duas grandes civilizações que nós já estudamos em outros períodos, né, como a civilização grega e a civilização romana, ok? Pessoal, essa região, ela, digamos que, apesar de se basear aí no processo de semelhanças entre seus países, ela vai apresentar bastante diferenças socioeconômicas em seus limites. Porque, por exemplo, enquanto a Itália ela é bastante representativa, o norte é um dos principais centros de produção da Europa, mais industrializado e urbanizado que o sul, rural. Na Espanha, ocorre, né, algo bem parecido. A região urbanizada em torno da Barcelona, no Nordeste, tem indústrias de alta tecnologia e melhor padrão de vida. E o Sul tem uma economia mais voltada para a agricultura. Então, como vocês podem perceber, não é totalmente semelhante os aspectos nem físicos nem econômicos da Europa meridional. Porém, eles estão inseridos no mesmo grupo por algum critério ou outro, mas não significa dizer que eles possuem todos a mesma
a mesma especificidade, ok? Continuando, nós temos aí a Europa Centro-Oriental, que é formada basicamente pelo extinto bloco socialista. Os países que compõem a Europa Centro-Oriental são eles: Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina e Macedônia, né? Além disso, engloba repúblicas que constituem a antiga União Soviética em sua parte europeia, como Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Rússia. É interessante eu vou até circular, que alguns desses países aí faziam parte da Iugoslávia. Aqui, ó. A Bósnia, a Herzegovina, né? A Croácia, Montenegro, República de Macedônia, Sérvia, Eslovênia e Kosovo faziam parte aí de um único país, que era a Iugoslávia. Depois, aí esses países, eles se tornaram, digamos que, independentes por possuírem características diferentes, e depois foram integrados aí a parte da Europa Centro-Oriental, ok? Deixa eu limpar aqui. Limpando. Vale lembrar, pessoal, que a Europa Centro-Oriental, ela tem ou em maior ou em menor grau, os países cujas economias ainda não se adaptaram ao capitalismo. E por esse motivo, eles, digamos que seja a região mais vulnerável aí da Europa, né? Diferente, a Europa Centro-Oriental é a parte menos desenvolvida, que não possui tanta estrutura, não possui tantas indústrias dentro do território europeu. Bem, com isso a gente vai finalizando nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido acompanhar e que o que nós estudamos aqui tenha somado ao conhecimento que vocês já adquiriram em outras ocasiões. Fiquem com Deus, um abraço e até nosso próximo encontro.